Bom dia, dona Lúcia. Bom dia, meu irmão Ricardo. Sua prima Nájila, já entra aí, viu? É minha ovelha virtual fiel aqui nas lives do Instagram. Bom dia, Valquíria. Bom dia, pastor Diego. Vou colocar aqui o comentário do nosso texto de hoje. Vamos estudar juntos o Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Bom dia, Val Teixeira. Bom dia, Sandra. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Mila. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Nájila. Estava falando de você para o Ricardo Ronce. Acredito que vocês são primos. Bom dia, Vanessa Almeida. Bom dia, Caira e Manuela. Eu acho que é isso. Andréa Braga, bom dia. Bom dia, Ivana. Tiago. Já fixei o comentário do texto que nós vamos ler hoje. Vamos ler o começo do Evangelho de Marcos. O começo do capítulo 14 do Evangelho de Marcos, do verso 1 ao verso 10. Estamos chegando no final, né? Nós estamos aqui no capítulo 14, temos apenas mais 2 capítulos para concluirmos o Evangelho de Marcos. Bom dia, Ângela. Bom dia, Dona Ines. Quem mais? Dona Anitta, bom dia. Isso, Marcelo Cisne, bom dia, seu Valdir, Tiago. Bom dia para todos. Vamos lá, vamos começar. Dei os 2 minutinhos de tolerância. Eu vou começar a ler então o Evangelho de Marcos, capítulo 14, dos versos de 1 a 11. E depois nós vamos orar e conversar sobre esse texto. Amém? Vamos lá. Faltavam apenas 2 dias para a festa da Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa da casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, abre aspas, por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus, por que a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Vamos orar? Querido Deus, Pai amado, nos colocamos na Tua presença agora, Senhor, diante da Tua palavra, para que a voz do Senhor alcance nossos corações nesse início de semana. Como temos feito aqui, Deus, já há tantas segundas-feiras, temos parado as nossas rotinas e tirado esse momento, Senhor, para ouvir o Senhor, para refletir sobre nossas vidas à luz da Tua palavra. Por isso nós te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito nos agracie com um momento de profundidade, um momento de transformação, de encorajamento e de desafio, de confronto. Em nome de Jesus, meu Deus, oramos agradecidos. Amém. Amém. Gente, uma coisa para a gente começar aqui e que eu gosto muito da forma como
o texto sagrado é escrito, ele é escrito com uma atenção especial. Para quem acha que a inspiração da Sagrada Escritura vai naquela imagem de uma psicografia, não, isso não existe, isso não é como foi inspirado a Escritura, não era um autor bíblico de olho fechado recebendo tudo e jogando ali de qualquer jeito. Tem uma intenção, tem uma instrumentalidade literária que o Espírito de Deus usa para comunicar suas verdades. Então, esse capítulo 14 de Marcos, repare o seguinte, olha, começa aqui no verso 1, dizendo que os mestres da lei, os sacerdotes e os chefes dos sacerdotes estavam querendo flagrar Jesus em algum erro, eles estavam procurando uma forma de pegar Jesus em algum erro. É o início desta descrição do capítulo 14. E o final do capítulo 14, no verso 1, na verdade, o final deste trecho que a gente chama de uma perícope, no verso 11º, melhor dizendo, diz que Judas Iscariotes resolveu entregar Jesus e procurava uma oportunidade para entregá-lo. Então, olha que interessante, é como se esta narrativa da unção de Jesus em Betânia estivesse contida dentro de 2 colchetes ou parênteses. Começa com os líderes religiosos querendo pegar Jesus e termina com um discípulo de Jesus, Judas Iscariotes, o traidor, querendo uma oportunidade para entregar Jesus. Então, nestes limites deste intervalo de texto, está uma narrativa de uma cena onde Jesus diz: esta mulher fez uma boa ação para comigo, mas uma ação simbólica, preparando o meu corpo para a sepultura. Vamos lembrar de umas coisas. Jesus estava em Betânia. Betânia era um vilarejozinho, hoje é uma cidade, fica a 3 quilômetros de Jerusalém, antes do Monte das Oliveiras. E este vilarejo, na época, havia a presença de milagres, o Simão, ex-leproso, o Lázaro, ex-defunto, né? Era o lugar onde Jesus pousava, descansava para ir até Jerusalém. O texto nos situa no tempo e no espaço. No tempo, porque diz que era a época da Páscoa e a prévia da festa dos pães ázimos, ou os pães sem fermentos. Então, o que é que isso significa? Que era um período onde os judeus peregrinavam para Jerusalém. Jerusalém ficava superpopulada, não tinha lugar para praticamente ninguém ficar lá. As pessoas dormiam do lado de fora dos muros, acampavam ao relento. Jesus usava o vilarejo de Betânia, na casa de seus amigos, como lugar de pouso. Então, durante esta semana de festividades, Jesus lá se colocava para, durante o dia, andar os 3 quilômetros a Jerusalém, fazer os seus ensinos e os rituais e voltava para Betânia. Só que, na vida de um judeu, todos os anos ele peregrinava 3 vezes para Jerusalém, e na vida deste judeu, Jesus, ele tem consciência de que esta peregrinação é a sua última, porque ele haveria de chegar em Jerusalém e dali ele não sairia mais. Jesus sabia do que o aguardava em Jerusalém. Então, ele está em Betânia, ele exalta esse momento do derramar de um perfume sobre o seu corpo como um gesto honrado, um gesto de adoração, um gesto de extravagância de um coração que o amava, mas acima de tudo um gesto simbólico sobre o que haveria de acontecer nos próximos dias em Jerusalém, porque o costume era que sobre o corpo de um defunto, de alguém que havia morrido e que estava sendo preparado para o sepultamento, se jogasse perfume e óleos aromáticos. Era uma forma de você retardar ou diminuir o mau cheiro do estado de putrefação. Então era um costume da época, e Jesus diz, esse gesto de adoração tem tudo a ver com o que vai acontecer. Então olha que interessante, esta situação é colocada entre os 2 parênteses, onde o texto do capítulo 14 abre com os líderes religiosos procurando pegar Jesus e fecha no verso 11 com o discípulo de Jesus procurando entregá-lo para ser capturado e morto. E o que é que acontece nesse meio? Acontece então esta cena bonita, já tão comentada, tão explorada, e sobre ela que nós vamos dirigir a nossa atenção hoje. E eu queria que você soubesse o seguinte,
Este momento aqui de Jesus sendo ungido em Betânia, ele é relatado também por Mateus no capítulo 26, e Mateus praticamente utiliza as mesmas fontes que o Marcos utilizou para escrever o seu evangelho. Então, em alguns momentos ele até utiliza o próprio texto de Marcos para escrever o seu texto. Então Mateus diz que esta unção foi em Betânia, na casa de Simão, o ex-leproso, e que uma certa mulher foi lá e ungiu Jesus. Agora, no capítulo 12 do Evangelho de João, a mesma cena é narrada, só que João registrou a partir de outras fontes, a partir de outras tradições orais. O Evangelho de João é escrito um tempo mais à frente, e ele diz que esta cena aconteceu na casa de Lázaro, que também é um milagre vivo de Jesus à mesa, e que ele foi ungido com este vaso de alabastro que foi derramado a essência de nardo puro por Maria, irmã de Lázaro. Então, não importa, podem ter sido duas unções diferentes, pode ter sido a mesma, mas com tradições diferentes. Algumas pessoas disseram que foi na casa de Simão, outras disseram que foi na casa de Lázaro. O que é que está em jogo? Que o que está em jogo é que quem estava à mesa eram pessoas agraciadas pelo Deus da vida, o Simão, que era leproso, e o Lázaro, que havia morrido e voltado dos mortos. E o que interessa é que Jesus foi homenageado à vista de todos. E aí eu queria chamar a atenção para um detalhe que somente o apóstolo João registra no seu evangelho. Mateus e Marcos não registram, Lucas sequer menciona. Quando ele diz aqui no verso de número 3, ele fala que a mulher quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus, e diz, só João diz isso, que a casa se encheu deste perfume. Então eu queria explorar com você agora essa imagem, ou talvez esse odor, esse cheiro. Um gesto de adoração fez com que a casa se enchesse do perfume de nardo puro. Então imagine só Jesus ali agora banhado naquele óleo aromático, né? O cabelo devia estar encebado ali, mas eu creio também que havia um sorriso em seu rosto, como quem diz assim: mulher, derramou isso tudo em minha homenagem, que lindo, que gesto extravagante, eu acolho a sua adoração, acolho a sua honra. E por outro lado, havia um outro odor na casa. Um odor de inveja, de mesquinharia, de traição. Então, situado neste ambiente perfumado, havia um outro ambiente fétido, porque diz que alguns discípulos e outros que estavam presentes fizeram uma avaliação analítica, matemática, e disseram que desperdício. Numericamente falando, o valor deste frasco com o seu conteúdo poderia alimentar centenas de pobres. Aí vale uma pergunta: quem tem este coração mesquinho e não foi capaz de perceber a adoração extravagante a Jesus, será que tinha mesmo essa boa intenção, tão nobre aos olhos de todos, de alimentar os pobres? Será que na verdade não se destilava ali uma certa inveja por ter olhado, ter percebido a reação favorável de Jesus e lá no fundo ter sentido: puxa, eu que devia estar fazendo isso e não fiz? Aí, queridos, o ser humano cujo coração é marcado pelo pecado, ele tem essa péssima mania de, quando vê alguém se dando bem e na verdade tomando a frente de uma atitude que ele deveria ter tido, ao invés de se alegrar com o sucesso do outro, desdenha do sucesso do outro, repreende, tenta encontrar uma forma de explicar matematicamente como aquilo não foi correto, para que ele possa lidar com a sua própria culpa de omissão por não ter tido aquela mesma atitude em tempo hábil. Isso é uma denúncia dessa nossa tendência tão mesquinha, muitas vezes, que gera uma dificuldade de nos alegrar com os que se alegram. É bem verdade que a gente consegue chorar com os que choram, mas se alegrar com os que se alegram é difícil.
reconhecer o gesto honrado de outros que eu deveria ter e que de certa forma me humilhou porque me trouxe a vergonha de constatar a minha própria letargia e omissão, a minha própria procrastinação que me fazia olhar muito para os meus interesses, contemplar o outro fazendo algo que eu deveria ter feito e não fiz por N motivos. É uma humilhação, mas essa humilhação no coração dos discípulos e das discípulas de Jesus deveria nos levar ao arrependimento e ao crescimento, mas invariavelmente pode nos levar à inveja, ao ressentimento e à tentativa de desdenhar ou desmerecer aquela atitude tão bonita. Então essa é uma realidade para a qual precisamos ter humildade de reconhecimento e humildade de arrependimento em nossos corações. Diz o texto que Jesus olha e diz: este gesto foi bonito. Enquanto vocês estão aí pensando um bocado de coisa, ela não pensou no número, no valor. Essa mulher que vem acumulando esta essência de nardo, porque veja bem, gente, isso valia dinheiro e isso não era comprado da noite para o dia. As pessoas acumulavam valores e iam aos pouquinhos enchendo seus frascos de fragrâncias, porque custava dinheiro e as pessoas não eram ricas, as pessoas viviam da terra. Então é como se Jesus estivesse dizendo: olha, há muito tempo essa mulher vem acumulando esse valor e agora resolveu derramar de maneira generosa tudo o que acumulou, o tempo todo investido, a energia gasta, resolveu derramar sobre mim em homenagem à minha pessoa. Jesus fala: os pobres vocês sempre terão, ou seja, ele não desmerece que há uma boa intenção em ajudar os pobres, ele só diz que tem tempo para tudo. E naquele momento a presença do Eterno estava entre eles. Naquele momento, o Deus que havia curado de lepra o anfitrião da casa, ou no Evangelho de João, o Deus que havia devolvido vida ao ex-defunto que era Lázaro, é onde João situa este evento, este Deus está aqui presente entre vocês. Então vai ter o tempo em que vocês vão poder doar cestas básicas, em que vocês vão poder ir às ruas distribuir sopa, em que vocês vão poder se juntar a organizações sérias para apadrinhar crianças e abençoar aqueles que mais precisam. Isso é nobre, isso é bonito, mas antes de tudo é preciso que vocês tenham um coração derramado na minha presença, de Jesus. Se fizermos a besteira de pular essa etapa primeira de adoração para cair logo na filantropia e na ajuda ao próximo, corremos o risco de nos acharmos bonzinhos, corremos o risco de achar que a vida se resume apenas a fazer o bem ao outro, destituídos da fonte primária do bem que queremos fazer ao outro, destituído desta compreensão de que quaisquer gestos filantrópicos precisam ser necessariamente resultantes da minha adoração primeira ao bem supremo que é Jesus Cristo. Se isso não acontece, corremos o risco de nos tornarmos apenas humanitários, apenas filantrópicos. Há um valor no gesto humanitário e na filantropia, mas este valor pode lhe dar uma rasteira, fazendo com que você se ache bonzinho demais, quando na verdade o que fazemos de bem ao outro precisa ser, escute isso, uma consequência do nosso amor por Jesus. É porque Jesus ama os pobres e os desfavorecidos que eu me sinto honrado por estar nesta missão de fazer aquilo que Jesus faria, ajudar o pobre e o favorecido. Então o texto coloca Jesus situando os discípulos que analiticamente queriam pegar aquele dinheiro e reverter em cestas básicas, e diz assim: é importante ajudar os pobres, mas eles estarão lá para serem ajudados. Antes vocês precisam descobrir a adoração, porque quando adoramos, o nosso gesto de boas obras ao outro se torna um veículo de glórias ao meu nome e não de autoexaltação
e de boas vistas ao seu próprio nome e às suas ações. A adoração a Jesus nos protege da vaidade e do orgulho e da autopromoção. Tá claro isso, gente? Que precioso esse ensino para nós, não é? E para finalizar, eu termino aqui no verso de número 9, quando Jesus diz assim: eu lhes asseguro, o gesto dela foi tão tremendo que eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado no mundo todo, o que ela fez também será contado em sua memória. Eu gosto disso aqui porque nós estamos falando de um texto que foi escrito entre os anos 50 e 60 depois de Cristo, na Palestina, num lugar onde não havia internet, imprensa, onde para que isso fosse reproduzido, xerocado e mandado para a cidade vizinha tinha que ser copiado à mão, então dava trabalho. E nessa época o autor sagrado, inspirado pelo Espírito de Deus, já dizia: este evangelho será anunciado no mundo inteiro. Então olha só, mesmo um texto tendo sido escrito numa realidade circunscrita num perímetro tão pequeno de sua época, já se sabia, porque Deus o estava inspirando, que esse texto haveria de correr as nações e ser anunciado mundo afora. Esse é o nosso Deus, o Senhor do tempo, o Deus criador de todas as coisas, que sabe que isto aqui, por ser a sua palavra inspirada, haveria de chegar em toda a criatura. Agora, quem são seus mensageiros? Quem são os seus emissários? Quem são aqueles que levam esta mensagem? Eu e você. Então este texto da mulher que ungiu Jesus em Betânia será pregado em todo o mundo, porque mais ali adiante Jesus Cristo olhou para os seus discípulos e disse: eis que eu os envio, vão para todas as nações e preguem as boas novas do Evangelho, anunciem isso dentro deste pacote de dizeres de Jesus, de fazeres de Jesus, da boa nova do seu Evangelho que foi instituído entre nós, do reino de Deus inaugurado em nosso meio. Dentro deste conjunto de histórias, informações e boas notícias, lembrem-se de falar desta mulher que me ungiu, que ensinou a todos nós que este gesto de adoração precede as nossas boas obras. E assim, queridos, nós somos os emissários, nós somos aqueles que precisamos quebrar as fronteiras geográficas, atravessar, quem sabe, o hall do corredor do nosso condomínio, para levar essas boas novas ao vizinho, ou atravessar as fronteiras de dificuldades relacionais e levar as boas novas àqueles que pensam diferentes, aos colegas de trabalho. Enfim, você conhece essa mensagem e hoje se reforça este desafio e este mandato do Senhor sobre nós, que por onde esta palavra for, mundo afora, porque eu e você a estaremos levando, que a unção de Jesus em Betânia seja contada para nos lembrar que primeiro a gente se derrama com aquilo que nos é mais caro e precioso, não um frasco de nardo puro, mas um coração de vida, um coração cheio de esperanças, que a gente derrame este coração na presença de Jesus e que a partir daí saiamos pelo mundo realizando as nossas boas obras e anunciando o reino de Deus. Que o Senhor Jesus te inspire a isso, te faça um emissário, uma emissária para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Pai, nós pedimos que a tua graça nos capacite para isso, que o teu poder nos mova na direção dos teus propósitos, e oramos, Senhor, para que, como esta mulher, saibamos ter também este senso de oportunidade, em que primeiro ela entregou tudo o que tinha e tudo o que era, primeiro ela se derramou aos teus pés, como disse João, como disse Marcos e Mateus, ela derramou-se sobre tua cabeça e assim honrou a Jesus em sua própria vida.
Deus, nós te pedimos que esta seja a atitude e a disposição dos nossos corações, de nos derramarmos diante do Senhor. Oramos para que a partir desta entrega total, despudorada, generosa, extravagante, a partir dessa entrega, nossos corações confiem mais no Senhor, adorem mais ao Senhor, que saibamos, ó Deus, nos alegrar com as alegrias do outro, exaltar e reconhecer as conquistas do outro, nos deixar humilhar por todos os momentos em que percebermos que outros estão fazendo aquilo que nós deveríamos estar fazendo e que isso nos leve ao arrependimento e à mudança, para que sejamos nós estes que exalam o bom perfume de Cristo e não aqueles que contribuem com o mau cheiro de um mundo vaidoso, invejoso e ganancioso. Em nome de Jesus, meu Deus, usa-nos para a Tua glória, para perfumar o mundo, hoje e sempre, no nome de Jesus. E o povo diz amém e amém. Muito bom, gente, que maravilha. Deixa eu ver quem está comigo aqui hoje. Dinha, bom dia. Dona Anita, bom dia. William Barbosa, bom dia, querido. Sandra, bom dia. Jaqueline, Fátima. Muito bom, pessoal, bom ver vocês, bom estar junto com vocês. Paulo André, bom dia. Rebequinha, bom dia. Cíntia, minha mulher, bom dia. Márcio Colares, direto dos States, bom dia, irmão. Martinha, Rafaela, Mávila, bom dia, querida. Giovana Bezerra, Liane Bandeira, Marcelinha, Ari, Tiago, Amanda, muito bom, muita gente. Maria Albano, Dona Vera, Alisson, Ana Braga, Humberto, eita que é gente, maravilha, pessoal. Estaremos juntos segunda-feira que vem, se Deus quiser e assim nos permitir. Bom dia para vocês, Dona Beatriz, estou vendo aqui a senhora, bom dia. Menina do Laço de Fita 8825, Ariane, Deus abençoe você, Ariane. Uma semana abençoada para todos. Forte abraço. Fátima, bom dia também. E até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Forte abraço, tchau, tchau.